Boa noite a todos, graça e paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós mais uma vez esta noite e que mais uma vez neste momento de culto, de adoração ao nosso Deus, a gente possa sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos lares, e que esse seja um motivo de alegria para nós. Ainda vivemos um momento complicado, um momento difícil, mas a nossa esperança ela está em Deus, a nossa esperança ela está em Cristo, em que Cristo está conosco em todos esses momentos de dificuldades, de aflições, de angústias. Sabemos que em nenhum momento Jesus deixou de estar em nosso lado. E nós damos graças a Deus por isso, por nossa vida, pela vida dos nossos irmãos queridos, por todos os milagres que Jesus tem operado em nosso tempo, em nossas famílias, em nossa igreja. E por isso mais uma vez nós nos reunimos, infelizmente ainda não presencialmente como queríamos, mas espiritualmente vamos nos reunir mais uma vez para prestar um culto ao nosso Deus. E pensando nisso, vou estar lendo uma passagem que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 6 até o 11. Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 11, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Se nós olharmos para esse texto de Atos, quando Jesus está prestes a novamente retornar ao trono de glória, retornar aos céus, nós podemos notar pelo menos 3 coisas aqui nos textos: que os discípulos eles estavam preocupados com o futuro. A angústia deles ali naquele momento era se o reino de Israel seria restaurado, e eles esperavam um reino literalmente aqui na terra, físico, e isso era um motivo de preocupação para eles. Mas Jesus deixa claro aqui que não era isso que deveria ocupar a mente deles e nem o coração. Essa preocupação que eles tinham com o futuro não era isso que deveria ocupar a mente dos discípulos. E sim, se a gente olhar no versículo 8, que o mais importante naquele momento era a pregação do Evangelho, a mensagem de boas novas ser levada para todo mundo. Como Jesus disse no versículo 8, que o Espírito Santo seria derramado e que seríamos testemunhas deles, e que a pregação do Evangelho era mais importante naquele momento e continua sendo mais importante também no nosso tempo. A nossa preocupação não deve estar no futuro, no que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, semana que vem, mês que vem, quando se dará a volta de Jesus, mas o que deve ocupar o nosso coração e a nossa mente é esse desejo de levar o Evangelho adiante, de levar a boa nova de salvação e de pregar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e que é isso que deve ocupar a nossa mente, o nosso coração, e deve ser nisso que devemos gastar nosso tempo, em pregar o Evangelho. E mais para o final podemos notar um terceiro ponto, que enquanto os discípulos olhavam para o céu e viam Jesus subindo, eles recebem uma promessa de que Jesus voltaria, e que essa deveria ser a esperança deles e que também é a nossa esperança, que Cristo um dia voltará para nos buscar, nos libertará desse mundo corrupto, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, então toda dor
já não existirá mais. Então, nesse terceiro ponto que eu quero deixar claro aqui para os irmãos, que a nossa esperança deve estar na volta de Cristo. Não devemos nos preocupar quando tudo isso vai acontecer, quando Cristo voltará, mas devemos nos empenhar em pregar o Evangelho, em levar a mensagem de salvação, e que a nossa esperança em tudo isso seja que um dia Cristo voltará e buscará a tua igreja, e que também subiremos para o céu como Ele subiu. Então, que a nossa esperança possa estar nesse acontecimento futuro, que seja isso que motive nossas vidas, que nos motive quanto igreja, que nos motive como irmãos em Cristo, que Cristo voltará. Essa deve ser a nossa fé, a nossa esperança, e é essa mensagem que devemos levar para o mundo, aonde você estiver, seja no seu trabalho, no seu lar, no seu dia a dia, que você possa levar essa mensagem do Evangelho e essa esperança aos corações de todos, que um dia Cristo voltará e nos buscará, e assim nós reinaremos com Ele para todo sempre. E só para encerrar esse pequeno momento de liturgia, uma pergunta que eu queria deixar para os irmãos é que, se Cristo voltar, nós subiremos com Ele? Quando Cristo voltar, nós podemos ter a certeza de que nós também subiremos ao céu junto com Ele? E eu tenho certeza que sim. Sabemos que nós somos pequeninos, somos falhos, somos pecadores, mas a graça de Cristo cobre os nossos pecados, a graça de Cristo nos perdoa, e essa é a nossa esperança, que temos os nossos pecados perdoados pela obra de Cristo, e a nossa certeza de que quando Cristo voltar, subiremos com Ele para o céu. E essa é uma pergunta que eu faço para os irmãos, e que cada irmão possa refletir sobre isso, mas eu tenho certeza de que quando Cristo voltar, nós também seremos assuntos ao céu como Ele foi. Ele nos levará para casa, para o nosso verdadeiro lar. Mas que você aí em casa, com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor, possa se fazer essa pergunta também: se Cristo voltar, eu subirei com Ele? E do fundo do meu coração eu espero que a sua resposta seja sim, porque essa é a minha certeza e creio que também essa é a sua certeza. Amém? Então, só para fechar esse momento, queria terminar esse primeiro momento com uma oração de adoração e de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Senhor, nosso maravilhoso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez poder estar em Tua casa, ó Pai, fazendo este momento de liturgia. Obrigado, Pai, por este privilégio maravilhoso que o Senhor me concede mais uma vez, Pai, de poder ministrar, Senhor, a Tua palavra, que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas, e que a Tua palavra transforme nossos corações, nossas vidas, que a Tua palavra, Pai, nos traga esperança, que a Tua palavra, Deus, nos traga a certeza de que em breve estaremos com o Senhor, ó Pai, para todo sempre, e que este momento aqui na terra é apenas um momento no qual passaremos, ó Deus, mas que o Senhor sempre está conosco, Pai, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos capacitando, e que a mensagem do Teu Evangelho, Pai, seja pregada, seja anunciada, e que através de nossas vidas, sendo capacitados pelo Teu Espírito Santo, Pai, muitas pessoas ainda possam vir a ter um verdadeiro encontro contigo, Pai, um encontro de renúncia, de arrependimento, ó Deus, e de confissão, Pai, de que Tu és o nosso único e Salvador, Pai, e que dependemos de Ti para todas as coisas. Sê conosco, Pai, sê com a nossa igreja, que Teu Espírito Santo nos capacite nessa ordem de levar o Evangelho, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor cuide de nós, ó Deus, a cada momento. E eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja, pelos milagres. Te agradeço pela recuperação do nosso pastor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Te agradeço pela recuperação do Davi, que tem se recuperado, ó Pai, que o Senhor tem estendido a Tua mão sobre a vida dele. Te agradeço pela vida de todos aqueles irmãos, Pai, que o Senhor curou, que o Senhor guardou. Obrigado, Pai.
E de igual modo também eu te agradeço, ó Deus, pela vida daqueles irmãos que cumpriu o seu momento aqui na terra, ó Pai, e que entendeu que o Evangelho deveria ser pregado. Obrigado, Deus, por todo esse tempo que o Senhor permitiu que esses irmãos passassem aqui conosco, por tudo que aprendemos com Ele, ó Pai, e que temos a certeza de que eles já estão reinando aí em cima com o Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de todos os nossos irmãos, Pai, até daqueles que não conhecemos, ó Deus, mas sabemos que cumpriu o seu papel aqui na terra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Indo para o segundo momento aqui da nossa liturgia, queria fazer um momento de confissão de pecados, de arrependimento. Nós já sabemos que a nossa esperança está em Cristo e que um dia Ele voltará, nos buscará, mas enquanto estamos aqui na terra, temos esse compromisso de sempre pedir perdão a Deus pelos atos nossos que erramos, por todas as nossas falhas, porque sabemos que erramos sim, que somos falhos, muitas vezes erramos até de uma maneira inconsciente, mas erramos. E Jesus nos dá esse privilégio de poder todos os dias orar um pelos outros, confessar os nossos pecados, e este é o momento que nós temos no nosso culto de fazer isto. E lá no Salmo 32, nos primeiros versículos, diz assim: Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. E que com esses versículos aqui do livro de Salmos 32, possamos confessar os nossos pecados ao Senhor, e nós temos a certeza de que se nós se arrependemos do fundo do nosso coração, Ele aceitará o nosso pedido, Ele nos perdoará, e bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Pensando nisso, vou estar orando mais uma vez pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, mais uma vez diante da Tua presença, ó Pai, do Teu altar, reconhecendo, ó Deus, a minha pequenez, Pai, as minhas iniquidades e transgressões, ó Deus, quero confessar a Ti, Pai, os meus pecados, as minhas falhas, tudo aquilo que tenho feito que não Te agrada, ó Deus, que não está de acordo, ó Pai, com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu Te peço perdão, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, perdoe meus pecados, ó Pai, derrame sobre mim a Tua graça e o Teu amor. E também Te peço, Pai, pela nossa igreja, ó Deus, pelas nossas falhas que temos cometido, ó Pai, juntos. Sabemos, ó Deus, que somos o Teu corpo aqui na terra, mas que muitas vezes também pecamos, Pai. E como igreja, ó Deus, eu Te peço perdão, Pai, que o Senhor nos perdoe e que Teu Espírito Santo venha nos capacitar a cada dia mais, Pai, para que possamos errar menos, ó Pai. Sabemos que é difícil, ó Deus, que passamos por tribulações, por dificuldades, e que o nosso coração às vezes tenta se afastar de Ti, Pai, mas nós cremos no Senhor, ó Pai, no Teu perdão e na Tua graça, e que o Senhor perdoe, Pai, a nossa igreja, perdoe nossas falhas, e que o Senhor continue nos capacitando a caminhar, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E partindo agora para o nosso momento de louvor e adoração, já com a certeza do perdão dos nossos pecados, mais uma vez vamos estar louvando ao Senhor, dando graças a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. No Salmo 118, no versículo 1 diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós já sabemos que nosso Deus é um Deus de misericórdia, que nos perdoa, que cobre a multidão dos nossos pecados, e é com essa certeza e é com essa alegria que nós louvamos ao Senhor, com a certeza da nossa salvação. E mais uma vez, através da Mônica, do Dal, do Caio, vamos estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? Santo nome incomparável, vem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno.
esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Esse é Jesus.
eternamente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Olá, meus queridos irmãos, tudo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Você também que não faz parte da nossa igreja, mas está vendo esse vídeo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos ler um texto da Palavra de Deus, vai estar compartilhando, falando um pouco mais da Palavra do Senhor, para que Deus continue falando nos nossos corações. Um texto de Mateus 18, verso 21 e 22, apenas esses dois versículos, Mateus 18, 21 e 22. Quantas vezes se deve perdoar o irmão? Então Pedro se aproximou-lhe e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça. Pedimos, ó Deus, a tua direção. Que o Senhor fale conosco, como tem falado, de uma forma especial. Pedimos que a tua palavra, ó Deus, venha produzir resultado nas nossas vidas. Deus, que possamos praticá-las em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto nos propõe aqui de que certa vez Pedro chega diante de Jesus e faz uma pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o irmão? Até 7? E Pedro ele faz a pergunta, ao mesmo tempo ele já dá a resposta. E Jesus, ele fala, diante da resposta de Pedro, dá uma resposta a ele, não 7, mas até 70 vezes 7. Podemos analisar com essa resposta, onde Jesus, ele dá essa resposta a Pedro. Jesus fala para Pedro: Pedro, você não deve perdoar 7 vezes. Podemos imaginar aqui que Pedro estava sendo até generoso, né? Onde ele falava do número 7, que é um número assim que completo, um número da bênção, podemos dizer assim, o número 7. Mas Jesus ele dá outra norte para isso, não só 7, Pedro, mas 70 vezes 7. A resposta de Jesus ele deu a Pedro que não é só 70 vezes 7, né? Mas sim infinito. Jesus está querendo dizer isso. Devemos praticar o perdão infinitamente, né? E Jesus mostra para Pedro ali que diante daquela resposta que ele dá, na fala dele ali, ele está se referindo a algumas coisas. Ele está se referindo a algumas questões, de uma forma que ele dá um número a Pedro, 70 vezes 7, na matemática, os 490, mas de uma forma infinita, não só 70 vezes 7, mas infinito. E Jesus, ele dá uma referência, né, no Antigo Testamento, né, aqui, onde Mateus escreveu aqui este livro, podemos dizer que essa resposta de Jesus, ele dá uma referência a Lameque. Lameque era um homem que era descendente de Caim, né? Está escrito lá em Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24, fala sobre Lameque. Vamos ler Gênesis 4, 23 e 24, onde fala de Lameque. Diz assim: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila: ouve-me, vós mulheres de Lameque,
Escutai o que eu posso dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. E Lameque não está falando nada de perdão aqui. Ele está falando de vingança. Ele está sendo vingativo para com uma pessoa que fez o mal para ele. E ele fala, se fez o mal para mim, a pessoa vai ter que pagar. Né? Para Caim, 7 vezes. Se fez um mal para Caim, 7 vezes a pessoa vai ter que pagar. Mas se fez o mal para mim, Lameque, 70 vezes 7. E voltando para a resposta de Jesus a Pedro, Jesus está oferecendo perdão 70 vezes 7. E Lameque, 70 vezes 7, ele está oferecendo a vingança. E hoje, analisamos a Palavra de Deus, que é um livro, né, antigo, mas o livro mais antigo da era, mas podemos dizer que é um livro mais atual para os dias de hoje. E a Palavra de Deus nos fala, a Bíblia nos conta que Jesus, ele na sua fala, a gente é para os dias de hoje, né? E Jesus está dando referência a isso. A Palavra de Deus sendo um livro tão antigo, mas serve para os dias de hoje. Tudo isso que nós estamos vivendo na nossa vida, nesses dias, podemos observar várias coisas na questão do perdão. Hoje está difícil alguém praticar o perdão. As pessoas têm pensado em si próprio. As pessoas têm pensado no seu ego. Se alguém faz o mal, né? Não devemos perdoar, não devemos praticar o perdão, devemos ser vingativos, assim como Lameque, né? Mas Jesus está nos propondo que nós sejamos perdoadores, infinito perdoadores. Quando Jesus ele fala, ele dá aquela resposta a Pedro a respeito do perdão, Pedro, que era muito curioso, que Pedro ele faz a pergunta, ao mesmo tempo ele dá a resposta. Em cima da resposta de Pedro, Jesus ele dá a resposta de 70 vezes 7. Podemos observar algumas referências na questão do perdão. E primeira referência possamos usar para as nossas vidas é que a gente tem que se abster da vingança. E a aplicação que nós devemos usar para nossas vidas, a primeira aplicação que vemos, que a gente tem que se abster da vingança. Perdoar é se abster daquilo que nos faz mal. É se abster daquilo que nos correu, que uma pessoa fez mal para conosco. E podemos observar algumas perguntas. Por que devo perdoar? A quem devo perdoar? Quantas vezes devo perdoar? E Jesus ele fala de uma matemática aqui. Ele fala no texto de uma matemática. Mas só que ele quer nos ensinar não a respeito da matemática, e sim a respeito do infinito. A gente deve praticar o perdão para com as pessoas, perdoar o próximo. E vamos usar aqui nesse texto, além de se abster da vingança, né, aplicação, podemos usar também outras aplicações. Perdoar é se livrar das mágoas, se livrar da dor. Talvez alguma pessoa próxima a você, que você tinha muita ligação, muita afinidade com essa pessoa,
E essa pessoa te causou uma dor, te causou uma mágoa. Mas podemos analisar, meus queridos irmãos, que isso está fazendo mal para nós mesmos. Quando nós não liberamos o perdão, nós ficamos com aquilo guardado na nossa vida. Isso nos causa dor, nos causa entristecimento. Quando nós não liberamos, não temos uma atitude de liberar o perdão, fazemos mal para nós mesmos. Quando nós perdoamos alguém, nós liberamos o perdão, você não faz um bem só para aquela pessoa que está sendo perdoada, a quem você perdoou, mas um bem maior para você. Você se livrou daquela dor, se livrou daquele sentimento que estava guardado dentro de você. Se livrou daquela mágoa. E a mágoa é uma doença que o ser humano tem, uma doença degenerativa, que atrapalha muito. Quando nós guardamos mágoas, guardamos aquela dor, é a doença que atrapalha a nossa saúde. Nossa saúde física e nossa saúde espiritual. Quando nós temos mágoas, guardando esse ressentimento, nós não liberamos o perdão, nós ficamos entristecidos que nós não conseguimos nem servir ao Senhor, nem viver a nossa vida diante de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos dá errado. Porque talvez na nossa vida lá atrás não liberamos o perdão. Estamos com aquela mágoa. E quando nós lembramos disso, e aquilo começa a nos corroer por dentro, é uma aflição terrível. Porque naquela hora, naquele momento, talvez tempo atrás, talvez hoje, ainda não liberamos o perdão diante daquela situação, diante daquela pessoa, e nós estamos vivendo guardados com esse ressentimento. E o Senhor Jesus está propondo para nós hoje que nós devemos perdoar. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso tem que ser uma realidade em nossas vidas. Nós estamos falando aqui sobre o perdão, mas perdoar não é fácil. Perdoar alguém que nos causou dor, nos causou mágoa. Mas Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos purificou, Ele nos restaurou. Quando oramos diante de Deus, quando chegamos diante dEle, Pai, quando nós pedimos perdão ao nosso Senhor, perdoa as nossas dívidas. Que isso possa ser uma realidade nas nossas vidas. Nós possamos pedir perdão ao nosso Senhor, nosso Jesus. Porque Ele nos perdoa. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E se você continuar a ler ali o texto, Jesus ele conta uma parábola para Pedro. Jesus usava de parábola. Ele contou uma parábola para Pedro, falou que tinha um senhor. Existia também o servo daquele senhor. E o servo também tinha um conservo. E esse servo tinha uma dívida com o senhor. E o servo chegou diante do Senhor pedindo perdão, pedindo que ele perdoasse ele. E o Senhor perdoou a dívida daquele servo. E o servo saiu da presença do Senhor. E andando, ele encontrou aquele conservo. E esse conservo também tinha uma dívida com o servo. E o servo foi
diante daquele conservo e falou: ó, você também você tem uma dívida comigo e você precisa pagar. E aquele conservo chegou diante do servo também pedindo perdão para ele. E o servo não perdoou o conservo. Aquela mesma atitude que o Senhor teve para com ele, o Senhor dele teve para com ele não teve atitude para com o próximo. Então Jesus está mostrando isso, que hoje, nos nossos dias de hoje, naqueles dias, as pessoas viviam dessa forma e hoje também nós vivemos, as pessoas vivem dessa forma. O Senhor quer nos purificar, Ele quer nos restaurar, o Senhor nos perdoa. E nós devemos fazer isso também com o nosso próximo, praticar o perdão, ter essa atitude, perdoar. Perdoar, meus queridos irmãos, é ser inteligente. É ser inteligente diante daquela situação. É usar de inteligência. Né? Perdoar, liberar perdão, ele nos traz uma transformação. Nós somos libertos quando nós liberamos o perdão. Né? Nós sentimos aliviado, nos sentimos restaurado. Né? Perdoar nos traz libertação. Jesus, ele nos perdoou. Ele levou toda a nossa dor, toda a nossa aquilo que te causou mágoa, ele levou sobre si na cruz. E hoje Jesus, ele nos perdoa, ele nos purifica. Que nós possamos praticar isso em nossa vida também. Usar de perdão para com o nosso próximo. Que nós possamos ser perdoadores. Que possamos pensar no nosso próximo. Que possamos pensar em nós mesmos. Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Ele venha nos ensinar como perdoar. Né? Nos ensinar a lidar com esse tipo de situação quando nós passamos por isso. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus que tem nos perdoado. É um Deus que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E nos perdoou, ó Deus. Nos perdoou naquela cruz, ó Deus, levando nossa dor, ó Deus. E até hoje, ó Pai, tem perdoado as nossas dívidas, as nossas falhas, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos purifica, que o Senhor nos perdoa, Senhor. Que possamos usar isso também para com o nosso próximo. Perdoar o nosso próximo. Perdoar as pessoas que nos causou dor, que nos causou mágoa. Que possamos fazer essa oração diante de Ti, ó Pai. Que possamos praticar isso nas nossas vidas. Que possamos ser agradecidos, ó Deus, pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós temos dificuldade em perdoar, uma das coisas que nós devemos fazer, mas nós temos dificuldade em fazer, é ter essa atitude diante daquela pessoa que nos causou dor. É difícil você orar por essa vida. Às vezes é complicado, né? Não é fácil. Nós estamos falando aqui em perdoar, mas não é fácil. Jesus, ele nos perdoou. Mas que também nós possamos praticar isso. E uma forma da gente praticar isso é esquecer aquele mal. Talvez quando lembrar daquele mal, que isso não nos causa dor, não nos causa mágoa, né? E devemos orar por essa pessoa. Né? Quando nós perdoamos a quem nos ofendeu, nós devemos orar por essa pessoa. Devemos orar por aquilo que nos causou, por aquela pessoa que nos causou dor. Que você possa pensar nisso, que nós possamos
analisar essas coisas, ter esse tipo de atitude. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa nos abençoar e nos ensinar a perdoar. Que você possa ter uma semana abençoada pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.